Talvez eu acabe sendo outros nomes, sabe? Porque o Luiz falou aqui sobre a questão dos cursos online. Os cursos online não são necessariamente ruins, até porque não se restringem apenas aos influenciadores católicos. Vindo para o é ruim, não necessariamente, até porque eu também trabalho com isso, eu não posso advogar contra mim mesmo, né? Pois é, eu também. Mas veja, todos na internet estão querendo chamar sua atenção para alguma coisa, seja um evangélico, seja um católico, tá? Então, quando o Ítalo diz que você tem que ter vários filhos e Iago fala, opa, não é bem assim, ambos querem sua atenção para algum propósito, certo? Por isso que há aí a importância de nós termos o nosso principal meio de informação ou de informação não na internet, e a gente vai passar um pouco sobre isso hoje. Eu posso entrar no outro assunto aqui ou já tu vai fazer alguma? Não, eu ia só comentar, Everson, e Ulisses, que ao passo que muitos alunos do Olavo e muitos católicos começaram a criar muito conteúdo na internet, seus cursos, sobre vários assuntos, né? Vale salientar isso. O Everson citou o Ícaro de Carvalho, ele criou uma escola muito grande e boa de marketing digital, mas tem o marketing digital, tem o Ítalo Marzilli falando sobre aspectos de psicologia, psiquiatria, tem outros falando sobre cultura, literatura, e vários outros temas. Muitos, eu acho que eles caminharam muito para isso, mas entre os evangélicos, a gente não viu esse crescimento, essa formação de boas referências no meio digital, que a gente pode também aprender, sabe? Você citou o Iago Martins, é um cara com presença digital muito ampla. Tem a Fernanda Witwitzki, eu acho, não sei se é assim que fala o nome dela. Complicado. Também não sei se é assim, não. Mas ela também é uma boa referência. Mas se a gente for botar numa balança o número de católicos criando conteúdo na internet e ganhando audiência, e o número de evangélicos, talvez pior ainda, reformados, ali, com a presença digital forte, criando um bom conteúdo, você vai ver que tem muito mais católicos, né? Então, isso é um ponto também que a gente precisa colocar no jogo aqui, sabe? Talvez a gente possa tanto produzir mais, ter uma presença digital melhor, como também apoiar mais dentre aqueles que têm uma visão que a gente considera mais bíblica, né? Mas você ia comentar algo? Não, a questão da principal fonte de informação que nós temos ser a internet, sabe? O quão problemático isso acaba sendo. E eu entendo que é totalmente normal, principalmente entre os jovens, passar muito tempo na internet, tá? Mas aí eu queria já trazer uma primeira indicação de livro pra gente, que é um livro que embasa o meu pensamento em relação a isso, que se chama A Pirâmide da Sabedoria, que é do Brett McCracken, algo nesse sentido o nome dele. E ele fala sobre a pirâmide da sabedoria. Veja, essa pirâmide ela é baseada também na pirâmide alimentar, em que os alimentos mais saudáveis ou mais nutritivos estão na base da pirâmide e os menos nutritivos estão no topo da pirâmide, certo? Então, como é que ele elenca essa pirâmide de informação ou de conteúdo formativo? Nós temos a palavra de Deus como base de informação, certo? Na base da pirâmide, que deveria ser a nossa principal fonte de referência, nossa principal fonte de conteúdo, certo? Logo em seguida nós teremos a igreja, ou seja, a igreja ao longo da história, a nossa comunidade local, nossos irmãos, tá? Logo em seguida, após a igreja como fonte de informação, nós teríamos a criação. Ele elenca a criação, a natureza, as coisas que Deus criou, também como fonte de informação e contemplação. E veja, logo em seguida ele coloca os livros, a boa literatura, que eu acho que a gente poderia deixar no mesmo nível de importância, sabe? A boa literatura e a contemplação da natureza como boas fontes de conteúdo. E logo em seguida ele coloca o bom consumo das artes, da beleza, cinema, fotografia, música, etc. E por fim, só por fim, e com muita cautela, redes sociais. Ou seja, porque assim, o que eu quero trazer eu entendo que existe muito tempo gasto com redes sociais, muito tempo sendo influenciado por influenciadores e pouco tempo sendo gasto com as demais bases da pirâmide. Palavra de Deus, igreja, criação, boa literatura, bom conteúdo nas artes
E quando a gente troca essa pirâmide e coloca a rede social como base de informação, a gente vai acabar sendo influenciado por algum influenciador que, inclusive, traga um pensamento antibíblico, né? Porque imagina, uma pessoa que tem uma boa formação teológica, ou teve um bom discipulado, ou que é engajada na igreja, dificilmente ela vai ser influenciada de maneira errada por algum influenciador católico, por exemplo, né? Isso, falou disso. Isso é muito importante, Everson, porque a partir do momento que a gente cria uma base doutrinária, uma base formativa, a gente vai poder ter filtros para poder entender o que realmente há de bom na rede social e o que a gente precisa realmente descartar. Porque o que a gente encontra é justamente isso, não só na rede social, mas como eu tinha falado, no mercado de cursos. E eu tenho visto isso muito na área de criação de filhos, de todas as formas e em todas as áreas que você possa imaginar. A disseminação desses cursos, de pais ensinando como educar filhos, de pais ensinando como doutrinar os filhos em casa. E assim, a gente percebe que muitas vezes não é nem um profissional, não é um psicólogo, é um pai que tem um filho de, às vezes, de 2, 3 anos, e que simplesmente porque leu, porque ninguém sabe qual fonte ele absorveu, ele se inteirou daquilo e resolveu dar um curso na internet simplesmente para monetizar, né? E, na verdade, o mercado hoje, ele orienta isso. Se você for pesquisar como ganhar dinheiro na internet, ele vai dizer, você conhece bem a respeito de algum assunto, então ele vai, então faça um vídeo que você pode ganhar dinheiro com isso. E é o que muita gente tem feito, né? Muita gente que não tem conhecimento, mas às vezes tem uma boa retórica, fala bem, convence bem, é de fato um influenciador, toma posse de um determinado assunto e vira referência naquilo. Muito bom. E indo para essa questão da sabedoria bíblica, das bases de como a gente deve tomar decisões, eu quero fazer essas perguntas mais práticas, começando pela formação de uma família, né? Uma questão que muitos jovens se perguntam ao olhar para as famílias já formadas é: quanto que um homem precisa ganhar para propor casamento a sua namorada, a sua moça? Quanto que ele precisa ter para pensar, eu vou casar daqui a 2 anos, eu vou casar daqui a 5 anos, eu acho que ainda não é a hora de pedir em casamento, eu acho que eu preciso comprar uma casa, eu acho que eu preciso comprar 2 carros. Qual é o momento que um homem pode dizer assim, minha filha, você quer casar comigo? Então, eu acho que, como na maioria dos assuntos que envolvem o tema família, a gente precisa fugir dos extremos, né? Como até já foi falado ao início aqui. Devido a essa globalização pós-moderna que a gente tem vivido, o conceito de necessidade básica tem mudado muito. Há 10 anos atrás, a gente considerava que teve dinheiro para alugar uma casa, teve dinheiro para fazer uma feira e comprar roupa, beleza. Mas hoje as necessidades realmente mudaram. As famílias hoje não vivem sem um smartphone, porque virou uma ferramenta de trabalho, não vivem sem a internet, porque também virou uma ferramenta de trabalho. E a gente compreende que essas coisas fazem parte, de fato, do desenvolvimento do mundo, e a gente não pode fugir disso. O que a gente precisa fugir é da influência exagerada do consumo que a gente tem vivido, né? Então, às vezes, não só é a evolução desses novos conceitos de atividades, de necessidades básicas que a gente é influenciado, mas a gente acaba superando isso e partindo para futilidades que apenas alimentam o consumismo mesmo. Então, hoje já não é suficiente mais eu ter um carro que supra as minhas necessidades de me transportar, mas eu preciso ter um carro de última geração. Não é mais suficiente eu ter um apartamento de 2 quartos num bairro popular, eu preciso ter um mega apartamento com uma área de lazer top no melhor bairro da cidade. E aí essas coisas vão fazendo com que as condições que a gente estipule para estar estável na vida, elas se elevem e fica cada vez mais difícil alcançar isso. E o grande problema que a gente vê é isso, é que os casais, hoje em dia, eles protelam muitas vezes o casamento por esperar uma condição ideal. E a gente precisa entender que a gente não pode cair nesse engano do consumismo, mas também não pode cair no exato oposto, que é casar de forma irresponsável, sem ter um emprego mínimo que o marido possa exercer a função de supridor das necessidades das famílias.
Então, o que a gente precisa fazer é justamente fugir desses extremos, evitar, por exemplo, aquela máxima, não, vou casar porque quando eu casar Deus proverá. Porque eu acho que quando a gente faz isso, a gente acaba se parecendo muito mais com Satanás, quando tentou a Jesus, que disse, se joga desse precipício que os anjos vão te pegar, tentando a ele, do que realmente uma atitude cristã, de planejamento e de sabedoria, realmente. Verdade. E aí, eu acredito que entra uma outra questão, que é, antes de pensar em quanto você tem que ter de dinheiro para poder propor casamento à sua namorada, você tem que pensar, além de estar preparado financeiramente, estou preparado espiritualmente, porque pensa só, quando que Moisés escreveu, quando Paulo escreveu, não existia salário mínimo. Eles não pensavam na provisão financeira por si só. Existem outras provisões, a provisão espiritual, a provisão psicológica, né? O cara tem que estar preparado não somente para manter a sua esposa financeiramente, mas para mantê-la também espiritualmente falando, né? E vejam, acho muito legal que a gente possa estar falando sobre finanças, além da questão dos dízimos das ofertas, né? Porque quando os evangélicos vão conversar sobre dinheiro, é sobre quanto eu devo dizimar, quanto eu devo ofertar. E a gente pode ir muito além disso. A gente pode conversar sobre finanças com responsabilidade e à luz das Escrituras, né? E vejam, o planejamento para o casamento é extremamente importante. A gente vai ver vários alertas ao longo das Escrituras sobre estar preparado para fazer alguma coisa, não fazer as coisas emboloado, né? Quando a gente vê aqui, Provérbios 24, 27, um texto muito interessante, diz o seguinte: termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura, depois constitua família. O autor de Provérbios traz muitos conselhos sobre a vida, certo? E um dos conselhos é: você quer construir família? Você quer casar? Se prepare também financeiramente, conquiste um emprego, né? Mas vá além disso, pense espiritualmente. Você está pronto para guiar a sua esposa espiritualmente, para guiar os seus filhos, porque o dinheiro é uma parte, apesar de ser importante, mas é apenas uma parte. Quando a gente pensa apenas no dinheiro para o casamento, nós nos tornamos materialistas. Ou eu tenho isso ou eu não caso. Então você tem que rever o seu coração, porque não é assim que funciona um casamento. O casamento não é feito para satisfazer necessidades materiais. Isso é muito bom, porque embora a gente precise se planejar e se organizar, a gente também não pode cair no erro, né, no engano desse materialismo, né, e de agir sem fé. Eu acho que a recomendação para a gente agir com fé, confiando no Senhor, vai perseguir toda a nossa vida. Não é um salário X, um objetivo tal que a gente alcança, que necessariamente já nos faz estar dependentes completamente da gente. A gente depende do Senhor em qualquer circunstância. E esse planejamento ele deve ser feito confiando também no Senhor, em obediência a Ele, né? E isso entra também na outra pergunta que eu quero fazer para vocês, que é: quanto é que uma família, então, pode entender que, poxa, agora eu posso ter um filho, agora eu posso ter 2 filhos, agora eu posso ter 3 filhos. Eu disse a um colega de trabalho, crente, mas não daqui da igreja, que eu desejava ter 3 filhos. Ele acabou de ter o primeiro. E eu disse a ele: olha, eu desejo ter 3 filhos. Ele: rapaz, para você ter 3 filhos hoje em dia, você tem que lutar, viu? E de certa forma ele não quis me desanimar e não conseguiu. Sim. Mas ao mesmo tempo não é tão simples ter 3 filhos. Mas e aí? Como é que a gente de filhos? Se a gente só pode ter filhos se a gente tiver uma determinada condição financeira X, como é que a gente planeja e pensa nisso? Então, para complementar a porção da palavra que Everson trouxe, né? E trazendo já para o Novo Testamento, nas palavras do próprio Cristo, onde ele reforça essa ideia da necessidade de planejamento, que é lá no capítulo 14 do Evangelho de Lucas, onde nos versos 28 ele vai dar um exemplo, né? Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la?
Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Nesse texto aqui, Cristo estava dando uma explicação acerca da exclusividade que nós devemos ter em relação ao discipulado. E ele dá esse exemplo de planejamento, do quanto a gente precisa planejar para fazer algo. E ele dá o exemplo aqui de alguém que se propôs a construir uma torre. E a pergunta é: será que uma família, será que casar, assinar um contrato de matrimônio com uma esposa ou com um esposo e se propor a ter filhos não é mais importante do que construir uma torre, né? Como o exemplo que Cristo está dando aqui. Então, assim, eu coloco diante disso o meu próprio exemplo. Eu casei bem cedo, eu conheci minha esposa na faculdade, e assim que a gente terminou a faculdade, na verdade, um pouco antes, não preciso entrar em detalhes, né? Assim que a gente terminou a faculdade, ela tinha terminado, a gente se planejou para casar assim que eu terminasse, mas teve uma greve, aí eu acabei casando ainda na faculdade. Casei aos 22 anos, e eu tinha um emprego, eu era concursado do Estado, e eu recebia um salário mínimo. E a minha esposa tinha acabado de se formar, também tinha conseguido um contrato temporário, e ganhava mais ou menos isso também, um pouquinho mais de um salário mínimo. E aí, como a gente já estava noivo há 4 anos, já estava namorando há 5 anos, a gente decidiu então casar. E assim, eu falo sem medo que foi uma decisão, a melhor decisão que eu tomei na vida, porque eu assumi uma responsabilidade com uma pessoa que já vinha desenvolvendo um relacionamento comigo, criando laços afetivos, fazendo planos, e isso deu tudo certo. Eu venho de uma família de pais separados, então para mim o fato de formar uma família e de ter esse lar talvez fosse mais importante do que alguém que talvez tenha crescido num lar mais estável, com pais juntos, talvez não tenha tido essa falta durante a adolescência, né? Então desde cedo eu quis construir realmente um lar. E quanto a ter filhos, nós passamos acho que 2 anos casados sem a chegada do nosso primeiro filho, que foi Caleb. A gente casou, eu casei aos 22 anos, antes de completar os 25, Caleb já tinha nascido já, ou seja, foi mais ou menos 2 anos mesmo que a gente esperou. E a nossa renda entre casar e ter o primeiro filho, ela praticamente não alterou. Se alterou foi coisa muito, muito pequena. E assim, diante daquele planejamento, o Caleb foi planejado, foi esperado e desejado e tudo mais, a gente viu a possibilidade de que a gente iria criar ele numa situação básica. A gente iria pagar uma escola que não era mais cara, mas também não precisava colocar ele numa escola pública. Se fosse necessário também não seria um problema. A gente não iria dar uma vida de luxo a ele, mas a gente iria dar uma vida confortável. Então, assim, a gente conseguiu fugir dos extremos. A gente conseguiu fugir da intenção de só vou casar quando eu puder dar ao meu filho tudo que meu pai não pôde me dar. Mas a gente também não teve assim que casou. Muito bom. Vocês vão perceber, quando vocês tiverem filhos, que não tem filhos ainda, quando que você compra um presente para o seu filho, ele gosta mais da caixa da Amazon do que do presente. Eu quero dizer que as crianças satisfazem com muito pouco. A gente pensa, mas é muito caro ter filho. Não é caro. Criança, até eu pego cabo de vassoura, passa o dia na casa falando assim, abre uma vermelha, pá, com cabo de vassoura. Ele pensa que ele é Moisés. Esses dias ele falou para a Narayane, meu nome agora é Moisés, meu apelido é Theo. Entende? Então veja, a criança não é cara, porque tem essa ideia, né? Criança é muito cara. Criança, meu Deus, é tão... Eu não sei nem se dá para especificar, sabe? Porque é tão tranquilo ter filhos, né? Claro que você vai dormir menos, com certeza você vai dormir menos. Você vai poder ir menos no encontro dos jovens? Certamente. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Não tem como você crescer na vida, digo, em diversos âmbitos, né? Sem abrir mão de algo, né? Mas criança não é uma coisa cara, que vai te dar um trabalho financeiro, digamos assim. É extremamente... É caro não ter filhos. Essa é a verdade. É muito caro não ter filhos. Ter filhos é muito tranquilo. E só para fechar esse tópico, eu sempre, quando eu estou conversando com a minha esposa sobre filhos, eu acho que um dos últimos tópicos que a gente vem a discutir, a considerar sobre ter ou não o próximo filho, são as finanças.
Porque a gente também tem esse entendimento, Everson, de que os gastos com filhos são muito poucos. A gente se preocupa muitas vezes com a dedicação que a gente vai poder dar a ele, o tempo de qualidade que a gente vai poder ter com ele. A gente se preocupa muitas vezes com as necessidades que ele vai ter em termos de atenção mesmo, mas acho que o financeiro é das situações menos importantes. Muito bom, de verdade. E eu queria só dar um aviso aqui para vocês, que a gente vai colocar aqui as mídias, a Bruna vai colocar aqui no slide o número que vocês devem mandar as perguntas que vocês certamente já têm. Eu não acredito que vocês não tenham nenhuma pergunta para fazer ainda. E a gente vai fazer por meio do WhatsApp, para quem está vindo a primeira ou a segunda vez, para ganhar tempo, né? Às vezes, quando você vai desenvolver no microfone e tal, demora um pouquinho mais, ou às vezes você tem vergonha de falar. Então, pelo WhatsApp, para esse número aí, que é o de Rebeca Neto, vocês vão conseguir mandar em texto, ali, manda em texto, não por áudio, tá, gente? Não vão lá fora mandar um áudio, não. Mande o texto para a Rebeca aqui, ela vai enviar aqui para mim as perguntas, e então a gente vai responder aqui no final, tá bom? Nesse momento, a gente vai fazer um breve intervalo, 10 minutinhos, vai tomar um cafezinho ali, e a gente volta para o restante, o segundo bloco do nosso Café com Palavra. Tá bom, gente? 10 minutinhos, já a gente volta.